Como fizemos os moldes base da calça e da blusa tamanho 38, a manga nós vamos fazer o tamanho 38 também. Lembrando que para traçar o infantil do 2 ao 14 é da mesma forma, do 38 ao 50 é da mesma maneira. Vamos precisar de uma folha com uma linha esquadrada certinha para que nós possamos fazer essa modelagem. Simplesmente nós vamos dobrar ela ao meio. Ela precisa ter pelo menos a largura da manga, uns 2 centímetros a mais, para que possamos fazer essa modelagem. Se não tiver uma largura suficiente, ela vai ficar faltando. Então, vamos dobrar ao meio. Eu vou fazer só a manga curta, mas o correto é você já fazer a manga comprida e depois já deixar marcada a posição de todos os tamanhos. Aqui eu vou pegar meu gabarito e vou pegar onde é o meu número 38. Então, essa ponta aqui da cabeça da manga do 38, os 2 dedos ou 2 centímetros para baixo, você deixa retinha essa parte. Você marca aqui o tamanho 38 com lápis. Aqui dentro você risca de preferência com uma lapiseira. Segura aqui para ela não ficar andando. Retraça, só para não ficar uma curva mal feita. Marca aqui o pontinho do 38. Desce. Pronto. Se você quiser marcar aqui também pode. O que acontece? Aqui já está desenhada a sua manga. A linha de cima é a linha da cava costa e a linha de baixo é a linha da cava frente. Agora nós vamos refazer essa curva. Para não ficar uma cabeça muito pontuda, nós vamos marcar aqui, ó, de onde nós marcamos o tamanho 38, 1 centímetro para dentro da folha. E com o próprio molde, a gente coloca aqui só para fazer essa curvinha, ó. E ela já harmonizou. Agora eu preciso ligar essa ponta, então eu pego essa ponta aqui. Não precisa ser exatamente a ponta, só dá uma curvada aqui, ó. Só para ela ligar. Nós vamos precisar fazer o comprimento da manga. Para sabermos o comprimento da manga, curta ou longa, simplesmente você vai pegar seu gabarito das costas da blusa. Na parte de trás tem a tabela, então nós vamos, para fazer o comprimento da manga, que é a manga longa, referente ao tamanho 38, você vai ter 54 centímetros. Para fazer a manga curta, você, referente ao tamanho 38, 24 centímetros. E no caso da largura do punho para a manga longa, do 38, 12 centímetros. Então, 12 centímetros é só um lado. Então, no total do punho que você vai medir aqui, vai dar 24 centímetros. Mas nós vamos fazer a manga curta. Então, nesse caso, o tamanho 24. Então, do ponto da cabeça da manga, descendo, nós vamos marcar o 24 centímetros. Aqui é onde vai dar 24 centímetros da manga curta. Então, com o próprio molde aqui, ó, você pode traçar encostando aqui na linha, esquadrando direitinho e traça uma reta. Uma reta sem fim. Simplesmente você vai pegar aqui, ó, e vai ver onde vai parar, da ponta, e ela tem que parar. Perceba que eu não preciso exatamente entrar tudo isso. Eu posso fazer isso, tá? Acompanhar um pouco, e aonde ela parar é a minha manga. Vamos ver quanto que ela deu aqui, ó. Deu 11 centímetros. Se fosse fazer a manga longa, 12 centímetros, ia ficar bem... Ia ficar só um pouquinho a mais. A minha manga já está pronta, só que tem um detalhe, ela está com o mesmo tamanho, então eu não defini ainda qual é a frente e qual é as costas dela. Nós vamos ter que recortar, e aí no caso eu já anotei aqui, base tamanho 38, manga da blusa. Porque essa manga aqui eu já preciso guardar, porque quando for fazer algum modelo tamanho 38, ela já está pronta, é só copiar em um outro papel. Cortando.
Então você corta na última curva. Segura o papel e aí você faz todo esse processo. Já cortei a manga e agora percebo que ela continua aqui, as duas do mesmo tamanho. Ao fechar, não tem diferença nenhuma. Estão as duas do mesmo tamanho, olha. Eu preciso identificar uma frente e uma costa. Como eu já identifiquei aqui, que aqui é o C costa e a de baixo, a linha de baixo é a frente, então agora eu vou cortar só esse lado. E percebam que aqui não ficou com bico. Por quê? Aquele biquinho que fica feio, porque nós fizemos aquela entradinha de 1 centímetro. Então nós vamos recortar aqui. Esse lado não é para cortar, porque esse aqui vai ser o lado costa, porque é o maior. E esse aqui vai se tornar o lado frente. Agora eu posso identificar o meu lado aqui como costa e esse aqui como frente um pouquinho maior. E aqui o fio, por isso que ele precisa estar esquadrado. Como fazer um detalhe dessa manga que precisa ser feito para ser adaptado na blusa. Se o seu modelo for com manga, você não mexe na cava da blusa. Se o modelo for sem manga, você pode mexer na cava da blusa. Nesse caso, se a blusa tem manga, nós não vamos mexer na cava, só uma observação. Pegamos uma folha, fizemos uma linha esquadrada que vai se tornar o fio da manga. Vamos pegar a minha base, um exemplo de que eu vou fazer uma manga nova. Vou pegar a base da minha manga, que já está guardada, em vez de fazer todo aquele processo novamente, eu vou apenas copiar. Vou passando aqui, ó. Vocês vão fazendo bem certinho, porque o papel aí é melhor. Tá marcado aqui. Aqui você marca que é a frente e aqui você marca que são as costas. Ótimo, aqui você já tem uma manga curta. Para fazer a manga longa, basta você ter mais papel e descer no momento que você estiver traçando a base. Aqui eu já estou colocando 1 centímetro de margem de costura, no caso, se for para tecido que não desfia, 1 centímetro. Aqui eu desci 4 centímetros da minha manga, que é a bainha, então no caso vai ficar com 2 centímetros de largura, que bonitinho. Ou você faz 2 centímetros, passa uma overlock e costura. Eu vou mostrar agora para vocês a importância da viradinha nesse momento para ter aquele biquinho, porque se na hora que você for cortar o tecido não tiver aquele biquinho na modelagem, vai fazer falta no tecido e não vai ficar muito bom, não vai ficar agradável o acabamento da sua manga. Aqui eu já recortei toda a cabeça da minha manga e abri só um pouco aqui. Quando chegar nessa parte, aqui que é o comprimento da minha manga e aqui é o que eu deixei para fazer a bainha. Nós vamos dobrar, não corta esse excesso aqui, tá? Nós vamos dobrar esse papel aqui. Você pode, gente, você deve colar papel, não desperdicem papel, porque modelagem é isso, é você emendar papel e fazer um molde também, mas desde que fique bonitinho. Então, o que eu vou fazer com esse papel para trás? Ah, é estranho, né? Não, não é estranho. Então, nós vamos cortar isso aqui, ó, bem aqui na lateral. E vou cortar esse aqui também na lateral. Eu dobrei para trás, eu vou achar aqui onde está o meu, aqui, ó. Quando eu virar a minha modelagem, ela vai ter esse bico aqui, ó. Então, eu vou cortar aonde já tinha feito a marcação da bainha. A bainha é virada 2 vezes, a barra é virada só uma vez.
Então, você que decide. Esse é um dos grandes segredos da manga na hora da costura. Por isso que fala, costura caminha junto com a modelagem. A minha manga, se eu fosse cortar pela margem de costura, eu tô acompanhando aqui a linha da manga. Ela seria exatamente isso daqui, ó. Ela ia entrar só isso aqui. A minha manga seria isso. Mas na hora que... A minha manga seria isso. Mas na hora que eu fosse costurar... Vou mostrar aqui pra vocês. Ao avesso. Olha quanto que ia faltar de tecido para costurar. Então, na hora que ia fechar a manga... Olha isso daqui. Como que eu vou fazer esse acabamento aqui? Como que eu vou fechar aqui e fazer um acabamento bonito se não tem tecido? Então... automaticamente, esse biquinho aqui, esse patinho aqui, ó, feinho, mas ele faz muita diferença, tanto na barra da calça, quanto na manga da camisa, na manga curta, na manga 3/4, ou quando você vai traçar uma camisa, no transpasse da camisa você tem que subir o biquinho do transpasse, porque também falta. Então, o segredo é esse. Antes de cortar toda a tua margem de costura, dobra para dentro o papel, corta tudo junto na tua margem. Quando ela volta com esses dois patinhos aqui bem bonitinhos. Outro detalhe da manga. Ela é uma manga grande e ela precisa ser embebida. Você vai cortar ela desse jeito no tecido, porque ela já tem a frente, já tem as costas. A partir daqui, na margem de costura, você vai passar isso já cortado. Uma costura com tecido com um ponto mais largo que tiver. E aí, no caso, ela vai passar ali a costura. Aqui estão as linhas, não precisa ser tudo. Você só vai dar uma leve franzida. Porque depois que você fechar a sua blusa, ela precisa encaixar na cava da sua blusa. Então, você puxando as linhas, elas vão franzir um pouquinho e aí vai ficar uma manga super bonitinha. A manga, você olha, ela é monstruosa de início. Você acha que ela é muito grande, mas depois que você fecha, ela se torna pequena. Um exemplo agora da manga comprida, da manga longa. Você vai olhar lá no teu gabarito das costas da sua blusa e vai verificar que a sua manga longa tem do número 38, 54 centímetros. Então, você vai traçar no papel dobrado os seus 54 centímetros. Mas, supondo que aqui chegou 54 centímetros. E aqui mesmo já informa qual é a largura do teu punho. Um punho aqui tá informando que é 12 centímetros. Então, esses 12 centímetros eu já marco aqui, ó. Daqui para lá eu marco 12 centímetros. Supondo que aqui seja 12 centímetros. Vou dar uma ideia aqui. E aí a gente vai ligar aqui, desse ponto que é 12 centímetros. Vai ligar lá naquela pontinha. E aí ele vai se tornar uma manga longa. Só que o punho, eu não posso colocar... Se a minha manga já vem até aqui, eu preciso tirar o punho da própria manga. Eu não posso colocar um punho a mais aqui, igual a história da calça, porque ela vai ficar aqui. E vai ficar sobrando tecido nessa parte. Então, simplesmente você vai precisar entrar aqui e ver quanto de punho você quer. Vamos supor, eu quero um punho de 5 centímetros. Então, eu marco daqui para cá 5 centímetros e traço uma reta. Depois, antes de fazer isso aqui não faz agora. Esquece essa parte, isso aí é a parte da modelagem. Vou até tirar ela aqui. Pronto. Então, supondo que aqui é o seu punho. Então, automaticamente, você já traça ele para cá com 5 centímetros. Um punho.
E aí depois é só criatividade de você. Vai falar, a nossa manga ficou curta, mas na hora de fazer a modelagem, aqui você coloca 1 centímetro de costura. O punho já vai ser duplo, porque ele vai encaixar aqui depois. Ele vai ficar bem bonito.